esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, hoje nós celebramos a festa da padroeira da América Latina, Santa Rosa de Lima, junto com Nossa Senhora de Guadalupe. São as duas padroeiras da América Latina. Santa Rosa de Lima é a primeira santa canonizada. Sim, nasceu no Peru, é uma santa peruana. É a primeira santa, então, de toda a América Latina e nossa padroeira. Uma mulher de grandes virtudes, uma mulher que realmente se entregou totalmente a Deus. Sua família era uma família que uma vez tinha riquezas, mas acabou que o seu pai perdeu tudo e ela passou a ajudar a família. Então era uma moça que trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, trabalhava à noite, mas ainda tinha tempo para ajudar os doentes e rezar. E rezava muito. Uma pessoa que não tinha medo de se dar, de se doar. Pois bem, dentre tantas coisas que nós podemos falar da vida de Santa Rosa de Lima, os ensinamentos da sua vida, eu gostaria de trazer hoje para a nossa meditação os próprios escritos de Santa Rosa de Lima. Especialmente aquilo que marca a vida dela é o que marca a vida de todos os santos e é o que marca a vida de todo cristão, que é a dor, o sofrimento. Todos nós, de alguma maneira, estamos marcados pela dor e pelo sofrimento. Todos haveremos de passar por sofrimentos e dificuldades. Os santos passam por sofrimentos e dificuldades. Os pecadores passam por sofrimentos e dificuldades. Todo mundo. A diferença está em como passar por estas coisas e o sentido desses sofrimentos. Porque para quem tem fé, o sofrimento é uma coisa. Para quem não tem fé, o sofrimento é outra coisa. Por causa do pecado original, existe dentro de nós uma lei que é mais ou menos o seguinte: foge da dor e busca o prazer. Ou seja, por natureza, ninguém quer sofrer, mas nós sofremos mesmo sem querer. Nosso Senhor Jesus, ao sofrer na cruz, Ele redimiu o sofrimento. Ou seja, nosso Senhor não tirou a dor e o sofrimento de nós, mas Ele deu um novo sentido, um sentido profundo. E aquilo que para nós, humanamente falando, seria apenas um caminho de humilhação, de desastre, de derrota, é na verdade diante de Deus, talvez as nossas maiores vitórias. Vamos deixar Santa Rosa dizer. Santa Rosa, no seu escrito, ela diz o seguinte: o Senhor Salvador levantou a voz e com incomparável majestade disse. Aqui ela está falando de uma visão que ela teve, daquilo que nosso Senhor lhe comunicava interiormente. Ela era uma santa mística. Então, Jesus disse: saibam todos que depois da tribulação se seguirá a graça. Reconheçam que sem o peso das aflições não se pode chegar ao cimo da graça.
Entendam que a medida dos carismas aumenta em proporção da intensificação dos trabalhos. Acautelem-se os homens contra o erro e o engano. É esta a única verdadeira escada do paraíso, e sem a cruz não há caminho que leva ao céu. Sem a cruz não há caminho que leva ao céu. E nosso Senhor Jesus já tinha dito isso no Evangelho. Quem quiser ser meu discípulo, venha após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E é bom nós lembrarmos isso, porque hoje, para as pessoas, no mundo de hoje, religião é analgésico. Ou seja, muitas pessoas não buscam a Deus por causa de Deus. Buscam a Deus para, quem sabe, ter uma vida melhor, para poder ter uma satisfação psicológica, para poder passar bem pelas dificuldades. Bom, tudo isso acontece, mas isso é secundário. Porque se nós olharmos para a vida das pessoas de Deus, elas são as que mais sofrem. Eu não sei se você já notou, mas as pessoas mais santas foram as mais cheias de sofrimento. Ora, porque se a cruz é o caminho, o único caminho que leva ao céu, quanto mais reto, quanto mais fiel a pessoa estiver no caminho do céu, isso é sinal de que ela está bem pregada na cruz. É a lógica. Se a cruz é o caminho, se eu estou no caminho certo, o sofrimento é certo. Repito, se eu estou no caminho certo, o sofrimento é certo. O critério para nós sabermos se nós somos fiéis a Deus não é o sucesso da nossa vida, mas é a cruz que nós carregamos. Esse é o critério para saber se nós estamos sendo fiéis a Deus ou não. Porque sucesso, gente, até os pagãos têm. Sucesso até macumbeiro tem. Até pai de santo tem. Mas isso não quer dizer que está no caminho certo. O critério do nosso sucesso cristão é a cruz. É o sofrimento. É as dificuldades. São as batalhas espirituais que nós vivemos. Saibam todos que depois da tribulação se seguirá a graça. Reconheçam que sem o peso das aflições não se pode chegar ao cimo da graça. Entendam que a medida dos carismas aumenta em proporção da intensificação dos trabalhos. Acautelem-se os homens contra o erro e o engano. Esta é a única verdadeira escada do paraíso, e sem a cruz não há caminho que leva ao céu. É tão bonito ser católico. Porque quando nós somos católicos, a gente vem para a igreja e a gente tem uma certeza. Quando eu venho para a missa, eu estou vindo participar de um sacrifício. A missa é a renovação do sacrifício do Calvário, renovado de maneira incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue, mas este mesmo sacrifício da cruz é renovado no altar. Jesus está oferecendo ao Pai por nós aquele mesmo e único sacrifício que ele ofereceu no Calvário. Então, para quem não sabe, missa é isso. Você vem para a missa para participar de um sacrifício. E por que eu estou dizendo que isso é belo? Porque quando você vem aqui oferecer a vítima de nosso Senhor Jesus Cristo, a Sagrada Hóstia, e hóstia significa isso, vítima, você na hora do ofertório ou na hora da consagração, você vai trazer aqui para o sacrifício de Jesus, para o altar do sacrifício de Jesus,
o teu sacrifício, as tuas dores, os teus sofrimentos, as tuas dificuldades, o teu derramamento de sangue. E Jesus vai pegar a tua dor, o teu sacrifício, o teu sangue, e vai juntar ao corpo e o sangue dele no altar. E o nosso consolo de católicos não é se nós vamos deixar de sofrer ou não, mas é que se deixarmos de sofrer, amém. Amém. Vamos agradecer a Deus. Mas se aquele sofrimento continuar acontecendo, eu tenho certeza que o meu sofrimento está guardado no coração de Jesus. Eu tenho certeza que a minha dor está unida à cruz de Cristo. E o sacrifício de Cristo continua a acontecer na minha vida. É que diz o que diz São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Eu completo na minha carne aquilo que falta dos sofrimentos da paixão de Cristo e ofereço pela igreja. Nós católicos, quando a gente vem na missa para completar na nossa carne o que ainda falta da paixão de Cristo. Os outros estão prometendo dinheiro, os outros estão prometendo cura, os outros estão prometendo um monte de coisa. Eu não estou te prometendo nada. Deus tem poder para te curar, Deus tem poder para fazer milagre, e Ele faz. Para muita gente Ele faz. Mas saiba que a graça maior, que o dom maior, é aprender a sofrer com amor por Jesus. Isso é a maior graça de todas. Estar unido à dor e ao sofrimento de Jesus. E saber que esta dor e este sofrimento vai me salvar. Vai me redimir. Vai me transformar. Vai me transformar numa pessoa melhor. Ainda com lágrimas. Ainda com dor. Mas eu serei melhor. Porque eu serei semelhante ao Cristo. Como diz São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 9, vivo. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Vivo, mas não sou mais eu. É Cristo que vive em mim. Olha que coisa bela. É Cristo crucificado que vive em nós, na nossa cruz. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Não estamos abandonados. A vida dói. A vida é dura. Sim, mas Ele venceu. Evangelho de São João. Jesus lá no capítulo 14. No mundo havereis de ter tribulações. Mas tende confiança. Eu venci o mundo. Isso nos basta. Isso nos basta. Foi isso que Santa Rosa de Lima aprendeu. E veja, a vida dela foi sofrida. Tão sofrida que morreu com 31 anos. Ela tem a mesma idade que eu, já era santa. Estou longe disso. Mas uma mulher de dor, de sofrimento, que tinha uma doença que ninguém nunca descobriu o que era, mas mesmo assim, amava, ajudava e entendeu que na sua dor, no seu sofrimento, Cristo estava redimindo, estava transformando a vida dela. Eu sei, meus irmãos, que falar essas coisas é fácil. Por isso nós precisamos pedir a graça de entender isso com o coração. E que quando o sofrimento bater a nossa porta, nós possamos dizer a Jesus: Jesus, me ensina a carregar a cruz. Jesus, me ensina a amar. Me ensina a padecer. Se é uma coisa que eu posso resolver, eu vou lá e resolvo. Se é uma coisa que eu posso ir lá no médico, eu vou lá no médico, claro que sim. Se é uma coisa que tem que tomar o remédio, eu vou lá e tomo. Mas se é uma coisa que já não está mais ao meu alcance, e eu já fiz tudo o que está ao meu alcance, e não pude resolver, então, Senhor, dá-me a graça de aguentar essa cruz enquanto ela durar. Peçamos então a intercessão de Santa Rosa de Lima,
para que nós sejamos perseverantes, amando na dor. Esse que é o segredo. Sofrer sem nunca deixar de amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.